Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os anéis O, também chamado de O-Rings. Mas antes disso, gostaria de te convidar a curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal e se porventura você quiser nos ajudar patrocinando, você pode através do botão Valeu Demais ou se tornando membro do nosso canal. Se tornando membro do nosso canal, além de nos ajudar, você também tem acesso a materiais exclusivos. Então, se você quer nos ajudar, clique no botão Seja Membro. Sem mais delongas, vamos então ao tema da nossa aula, Anéis O ou O-Rings. O que seria então esse tal de anel O, né, caso você ainda não conheça? Anel O, do ponto de vista de definição, ele é um elemento de vedação cujo formato é toroidal. O que seria então toroidal? Estou saindo da câmera aqui para você ver. O que é toroidal? Toroidal, do ponto de vista da matemática, é uma superfície de revolução formada através de um círculo que gira em relação a determinado ponto, e ao girar esse círculo, vou criar uma figura, e essa figura é chamado de toroide, ou né, esse formato é um formato toroidal. E o que seria isso na prática? Na prática, é um anel O, é essa pecinha aqui, né, que é circularzinho, parece digamos, uma pulseirinha, né? E do inglês, né, o O-ring, nada mais é do que se traduzindo anel O mesmo, né? Onde o O vem do formato, né? Você olhando aqui o anel O, você vai notar que ele tem um formato que parece a letra O, né? Então, no inglês isso é muito comum, e né, desde que eu comecei a trabalhar se falava muito em anel O, né? Em O-ring, aliás, e de uns tempos para cá o pessoal tem usado mais a versão eu tenho visto mais, né, o pessoal usando a versão portuguesada, mas tanto faz, né? O anel O, o O-ring, seria esta peça aqui, né? É um elemento de vedação bastante simples, bastante utilizado, largamente utilizado na indústria, né? Em tudo quanto é coisa. E tem algumas, embora ele seja simples, existe, né, uma tecnologia por trás e também, né, existe algumas observações que você deve fazer na hora de escolher o anel O, né? Não é tudo igual não, né? Você tem diferenças entre vários tipos, né, de anel O que você pode encontrar por aí. E a segunda pergunta é, qual é o princípio de funcionamento dos anéis O? Então é aqui para saindo só para você enxergar a pergunta. Qual é o princípio de funcionamento do anel O? O princípio de funcionamento é por meio da compressão. Isso significa, né, que se você tiver um anel O, digamos que ele vá fazer aqui a vedação dessa peça aqui. Não, vou pegar a peça certa. Essa peça aqui. Se você notar, o anel O ele é um pouquinho menor do que o diâmetro externo dessa peça aqui. Então eu vou ter que aumentar aqui o seu diâmetro, ele vai esticar, com isso ele vai grudar com mais força, digamos assim, pelo efeito de elasticidade, nesta peça, que é a peça de um selo mecânico. Então, o anel O ele é largamente usado em outros elementos de vedação. Então, nesse caso aqui é uma sede, né, de um selo mecânico. Nesse outro selo mecânico aqui da outra peça também tem um anel O aqui dentro. Ó. Então, o anel O ele acaba sendo utilizado, né, para a vedação de outros componentes de vedação, como esse é o caso aqui de um selo mecânico que eu tenho aqui nas minhas mãos. Bom, então o princípio de funcionamento do anel O é exatamente a compressão. Então o que vai acontecer? Você vai ter, né, uma montagem que vai fazer apertar esse anel O de alguma maneira. Então, que nem estamos mostrando aqui, né? Você tem um anel O, essa parte de baixo, né, como eu mostrei aqui nesta peça, né? Quando eu mostrei nessa peça aqui, o anel O eu vou ter que esticar para ele entrar. Então, ou seja, o diâmetro interno do anel O é menor que o diâmetro interno da onde ele vai ficar alojado, nesse caso, nessa peça aqui, né, que é a sede do selo mecânico. Então, aqui eu tenho uma compressão no sentido que ele está esticando, mas ele vai tentar apertar. Ou seja, eu poderia até falar, em vez de só compressão, para ser até mais genérico, eu poderia dizer que ele vai ter uma deformação. Né? Ele pode esticar um pouquinho e vai comprimir, conforme a gente está mostrando aqui nesta animação aqui. Deixa eu voltar aqui para aparecer. Então, o que acontece? Né?
No caso, né, quando você for montar, que está mostrando como se fosse uma tampa, né, que vai ser aparafusada depois aqui no equipamento. E aí, quando, né, você tem o aperto, você tem essa deformação do anel O, né? Então, o funcionamento é por compressão, deformação, poderíamos, né, extrapolar isso de um modo mais amplo, né? Seria da forma como nós vemos aqui. No caso, né, desse selo mecânico aqui, quando eu for montar esta peça na bomba, o que vai acontecer? O diâmetro externo do anel O aqui é maior do que o diâmetro do alojamento. Então, quando ele for, né, entrar lá na máquina, ele vai ter uma deformação. Eu vou apertar essa peça aqui, né? O anel O ele vai ser apertado assim lá na máquina, porque lá na máquina ele vai estar com o diâmetro menor do que o diâmetro externo desse anel O aqui, né? Então esse é um ponto importante também com relação à montagem. E o que significa isso? Significa que se você não tiver deformação, se você não tiver compressão do anel O anel O não vai funcionar, porque ele precisa disso. Então já aconteceu o caso, quando eu trabalhava, né, num fabricante de selo mecânico, né, do cliente reclamar e tinha, né, um anel O do selo mecânico que estava folgado. Então ele não vai, se não tiver deformação, não vai funcionar. E muitas das vezes, dependendo, né, da aplicação, você pode ter problema por conta disso, né, e eu vou comentar isso daqui a pouquinho. Bom, o que acontece? Como é que eu escolho o anel O? O anel O ele deve ser escolhido pela compatibilidade química, ele deve ser escolhido pela temperatura de aplicação e também, tudo isso ao mesmo tempo, pela pressão de trabalho. Esses são os três principais quesitos, né, que eu tenho que observar na hora de escolher um anel O. E o que eu estava comentando sobre a questão, né, de entrar com compressão, o que muitas vezes acontece? Se você não obedecer a compatibilidade química do material, então você aplica lá no produto lá, que sei lá qual lá, e ele ataca quimicamente o anel O, ele pode diminuir de tamanho, ele pode inchar, ele pode derreter completamente, ele pode ficar rígido, né, ele ficar endurecer, vulcanizar, que o pessoal costuma usar, né, a terminologia vulcanizar, entre outras coisas. Né? Então, isso tem que ser evitado, porque se você tiver uma situação perigosa, né, isso pode acarretar aí em catástrofe bastante sérias. Quando você tem ação no anel O que ele diminui de tamanho, ele vai deixar de ter essa compressão, né, essa deformação que a gente falou agora há pouco. Né? Então, isso pode ser um problema. Se inchar demais, né, tem casos que incha, aí você pode falar, aí é bom. Só que você tem casos que você tem partes móveis. E aí o inchado excessivo do anel O vai travar, né, essas partes móveis, como é o caso que acontece muito frequentemente. Existem, né, um movimento no selo mecânico. Aí, então isso não é muito adequado. Então o que você tem que observar, né? Você tem que verificar se o produto que está sendo operado ele é aplicável ou não ao material que você está pensando utilizar. Aqui tem uma tabela, um pedacinho bem pequeno de uma tabela de materiais, né? Onde você tem aqui os possíveis fluidos, então tem aqui acetilênio, acetona, ácido acético glacial, ácido clorídrico frio, né? Não sei se aqui acho que está errado, mas deve ser ácido clorídrico, mas enfim, ácido estearótico e por aí vai, né? E aí você tem aqui, nessas colunas aqui, você tem alguns materiais. Então ele diz aqui, borracha nitrílica é conhecido como NBR, né? Isso aqui é o símbolo mais utilizado para a borracha nitrílica. O etileno propileno você conhece como EPDM, né? Então, se você pedir borracha de EPDM, é formada composta por esse material etileno propileno. Se você tem um neoprene, que é um outro material, né, que pode conhecer como NEL ou como CR, depende da norma que está sendo utilizada. O silicone, que pode ser SIL ou MS, e o fluorelastômero, que é mais conhecido como Viton. Em algumas normas também se usa o FKM ou VTN. Né? Então, para algumas normas relacionadas à vedação, utiliza a API, se não me engano, ela utiliza FKM para identificar
o Vitão, o Viton, né? E aí o que acontece? Se você pega, vamos pegar aqui o primeiro, o acetileno. Se você tiver uma borracha nitrílica, ele é aplicável. Ele é bacana, você pode trabalhar. EPDM pode trabalhar. O neoprene é razoável, e né, o silicone é razoável, e o Viton é aplicável. Aí, ou seja, passou, digamos, né, que eu vou escolher aqui o Viton. Porque o Viton, porque ele é bastante, né, bastante disponível, a gente acha ele facilmente por aí. Então, ele é aplicável. Beleza, passou no primeiro crivo da compatibilidade química. Aí o que eu preciso ver? Verificar a temperatura para checar se esse material vai ser suportado na temperatura de trabalho. Até agora que eu vi aqui, que acabou, não dava para ver aqui, né? Então você tem aqui a última coluna, o fluorelastômero, é a mesma coisa do que o Viton. Então você passou no primeiro crivo como chama? Da compatibilidade química, aí você passa para a temperatura de aplicação. E aí você tem alguns materiais aqui, e a gente consegue checar qual que é as temperaturas de trabalho que eu posso usar este material. Então, se eu tivesse aqui no caso do Viton, né? O Viton, eu consigo trabalhar ele em menos 29 graus Celsius até 204 graus Celsius. Essa aqui é uma tabela que eu peguei, né? Mas na prática a gente não, pelo menos a gente vê aí normalmente até 150 o Viton, né? 200 graus assim é bem raro, né? Tem que ser um Viton bem ninja mesmo. Assim, os mais comuns é na faixa dos 150. Aqui eu peguei como referência, né? Então vamos utilizar isso aqui mesmo. Mas você tem que verificar com o quê? Os parâmetros do fabricante que você está utilizando, que pode mudar de fabricante para fabricante. Então, digamos que a temperatura de trabalho né, do material que a gente pegou aqui, do acetileno, né, seja 150 graus. Então, beleza, passou nesse crivo aqui, né, o Viton estaria dentro da faixa dos 29 negativo até os 204 graus. Então, posso aplicar o Viton? A princípio, sim. Aí o terceiro crivo é a pressão de trabalho. Então, a pressão de trabalho ela vai estar relacionada principalmente com a dureza. E como é que eu sei, ou como é que eu verifico a dureza do anel O? A dureza do anel O é verificado pela dureza Shore A. E aí vem um número. Quanto maior o número, maior a dureza deste anel O. Então, se for trabalhar só com o anel O, você tem que pegar um anel O com dureza maior. Se você tiver com pressões mais altas, aqui eu não tenho nenhuma tabela para mostrar, mas aí você tem que verificar também a tabela do fabricante, você pode usar o que a gente chama de anel anti-extrusão. Se a pressão, né, vai atuar, você tem aqui, né, o caso de atuação do anel O em duas seções e às vezes você tem uma folga, você vai usar um ou vai usar dois, dependendo da movimentação que esse anel O for executar. Então, ou seja, veja que eu citei aqui apenas alguns parâmetros, né, que você tem que fazer, os três principais, mas antes de aplicar o anel O, é importante você questionar o fornecedor sobre os dados de aplicação dele. Como eu disse, quando eu trabalhava com selo mecânico, a gente usava Viton para temperaturas lá de 120, 130 graus no máximo. Por quê? Porque no selo mecânico você tem geração de calor e lá no selo mecânico você vai ter uma temperatura mais alta do que o processo. Então o que importa é a temperatura na onde o anel O está e não só do processo trabalhado. Então, você tem que ver a temperatura lá de onde vai ser aplicado. Do contrário, você pode ter problema. E para a gente finalizar, a gente está planejando aí um treinamento ao vivo de selo mecânico, vai ser o primeiro ao vivo que eu faço sobre esse tema, lá para fevereiro, né, dia 6 de fevereiro, começando, né, dia 6 de fevereiro. E se você tiver interesse no tema e quiser ser avisado pelo WhatsApp, não é só você mandar uma mensagem para a gente, tem um link na descrição do vídeo que você pode utilizar para mandar mensagem para a gente e a gente vai te avisar via o WhatsApp se esse treinamento vai acontecer mesmo ou não. E com isso a gente fica por aqui, espero que você tenha gostado e a gente se vê na próxima oportunidade. Beleza, pessoal? Um abraço e até lá.